Então agora nós vamos fazer uma pequena revisão envolvendo o conteúdo de ciências do primeiro capítulo, onde nós estudamos o assunto para esse mês, certo? Hoje nós faremos a revisão, inclusive a atividade de casa de hoje é de ciências, e amanhã nós iremos fazer a nossa avaliação, certo, gente? Então nós estudamos acerca da vida dos animais. Nós aprendemos que existe uma grande variedade de animais, a diversidade é muito grande, certo? Esses animais, por sua vez, eles são diferentes, mas eles têm algo em comum, que na verdade são todos os seres vivos, porque todo ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, ele vai reproduzir, ele vai envelhecer e ele vai morrer. Certo? Então essas características todo ser vivo possui. Claro, o animal também, porque é um ser vivo. Então essas características são pertencentes aos seres vivos. Mas nós aprendemos que os animais, eles possuem algumas características próprias de cada um deles. E nós estudamos acerca delas. Nós conhecemos que os animais, eles não produzem seu próprio alimento. Eles precisam buscar esse alimento no meio ambiente. Esse alimento pode ser alimento carne, no caso, ele matar um outro animal para poder se alimentar. Ou também ele pode se alimentar de outros seres, como por exemplo as plantas, certo? E falando acerca dos alimentos dos animais, nós temos aí o tipo de alimentação desses seres. Animais que são chamados de carnívoros, herbívoros e onívoros. Os animais que são chamados de carnívoros, eles se alimentam somente de carnes. Os animais que são chamados de herbívoros, eles se alimentam somente de plantas. E essas plantas podem ser tanto planta, folha, como também os grãos, as castanhas, as frutas, as verduras, certo? E eu também tenho o grupo dos onívoros. No grupo dos onívoros, eles vão se alimentar tanto de outros animais, de carnes, como também vão se alimentar de vegetais em geral, certo? Então esses são os tipos de alimentação dos animais. Ao longo do mês nós vimos vários animais que possuem esses diferentes tipos de alimentação e na atividade de hoje de casa você vai reforçar acerca desse assunto. Temos também o tipo de locomoção dos animais. Os animais, eles se locomovem de maneira diferente. Lá na página 6 do livro didático, eu tenho a locomoção dos animais. Então eu tenho animais que se locomovem nadando, certo? Tanto na água doce como na água salgada. Eu tenho animais que rastejam, como por exemplo aí o jacaré. Normalmente esse animal que rasteja, ele vai ter o corpo com um revestimento mais firme, mais forte, para não machucar o corpo dele mesmo. Eu tenho animais que se locomovem voando. Eu tenho animais também que se locomovem andando. E nesses animais que se locomovem andando, eu normalmente tenho animais que têm duas pernas, que são chamados de... Quem lembra? Muito bem, bípedes, os animais que andam sobre duas pernas. E eu tenho também os animais que são chamados de quadrúpedes, porque eles têm quantas pernas? Quatro pernas, por isso eles recebem esse nome. Esses animais que andam, normalmente eles vão andar onde, gente? Na terra. Então, por isso eles são chamados de animais terrestres, porque eles se locomovem na terra. E os animais que se locomovem nadando, eles são chamados de aquáticos. Mas lembrando que eu tenho animais que andam, se locomovem tanto na terra como também na água. E aí, como é que eu vou identificar se ele é um animal aquático ou terrestre? Vai depender de onde ele passa o maior tempo. Se é na terra,
ou se é na água. Aí o que for o maior tempo eu vou considerar. Certo, turma? Nós também vimos acerca da reação desse animal frente ao meio ambiente. Esse animal ele vai reagir diferente no meio ambiente. E essa reação que nós vimos lá na página 7 é referente à sua própria sobrevivência. Por quê? Porque esse animal ele vai reagir para se proteger, certo? Se ele vai ver o predador, obviamente ele vai fugir. Se ele estiver em um bando, em um grupo com outros animais da mesma espécie, eles vão se defender. E eles vão fazer todo esse processo, todo esse procedimento para poder proteger a sua própria vida, certo? Tudo é com esse objetivo, é com essa finalidade, proteção. E aí, a gente até viu o exemplo do gato, que ele dilata a pupila à noite, né? É tanto que quando você vê o gatinho, ele estando no escuro, você vai observar e você logo vai identificar o olhar dele, o brilho. Por que que isso acontece? Porque é uma reação natural desse animal no meio ambiente para também se proteger, claro, dos seus predadores e aumentar a sua visibilidade à noite, certo? Então esse é um exemplo dessa reação, no caso desse animal, no meio ambiente onde ele está inserido. Nós também vimos, lá na página 11, acerca da cobertura do corpo dos animais. Os animais, eles possuem revestimento, cobertura no corpo diferente, e essa cobertura, ela é preparada para quê? Para proteção também do animal, certo, turma? Por exemplo, o urso polar, ele vive em um local muito gelado. Então lá, porque se ele tivesse uma pele bem fininha, ele iria sobreviver ao frio, suportar o frio? Não. Então ele tem o corpo preparado, o revestimento do corpo dele é preparado para ele poder suportar o intenso frio, certo? Então aí eu tenho animais que têm o corpo coberto de pelo, como é o caso do urso. Eu tenho animais que têm o corpo coberto de escamas, como por exemplo quem? Os peixes. Eu tenho animais que têm o corpo coberto de penas, como por exemplo o pássaro, os papagaios, né? Isso. Eu tenho também animais que têm o corpo coberto por carapaça, como é o caso de quem? Do jabuti, do jacaré, né? Da tartaruga. Então, todo esse revestimento do corpo desse animal é para proteção do próprio animal, certo? Mas nós também estudamos que esses animais, eles vão nascer de diferentes maneiras, certo, gente? Isso. Eles vão nascer de diferentes maneiras. Eles podem nascer da barriga da mamãe, ou seja, ele é gerado no ventre da mãe, na barriga da mãe, e dali ele nasce. E quando esse ser vivo, ele nasce da barriga da mãe, ele é chamado como, gente? Vivíparo. O que nasce da barriga da mamãe. Você nasceu de onde? Da barriga da mamãe. Então o ser humano, ele é chamado de vivíparo. E aí eu vou ter outros exemplos. Como por exemplo, quem mais que nasce da barriga da mamãe? O cachorro, o cavalo, a vaca, o gato, a ovelha, né? O pato não, o pato. Isso. Então eu tenho vários animais que são vivíparos, porque nascem da barriga da mãe. Mas agora eu tenho animais que nascem de ovos, gente. E os animais que nascem de ovos são chamados como? São os ovíparos, certo? São os ovíparos. E no caso dos ovíparos, galinha, pássaros,
a joaninha, né, que nasce do ovo também. Então eu tenho vários animais. Isso. Mas eu tenho um outro que é um nome maior, é um nome grandão, que são os ovovivíparos. O ovovivíparo, ele nasce de onde? É como se dentro da barriga da mãe tivesse um ovo e de lá de dentro ele vai nascer. É o caso, por exemplo, do tubarão e de algumas serpentes também. De algumas serpentes também. Mas nós vimos que no caso, por exemplo, da borboleta, da joaninha, gafanhoto, eles passam por um outro tipo de processo, que é a metamorfose, né, Júlia? Muito bem. A metamorfose, o que é a metamorfose? A metamorfose nada mais é que um processo de transformação. É um conjunto de transformações, né, Benício? E esse conjunto de transformações recebe o nome de metamorfose, certo? Porque passa por várias fases. Passa pelo ovo, depois passa pelo filhote, depois ele vira uma lagarta. Isso, no caso da borboleta que vocês estão falando, né? Isso, no caso... Primeiro o ovo, depois a lagarta, depois... O casulo, isso. Só que aí ele vai se desenvolvendo até concluir. E nós sabemos que existem outros animais que também passam pela metamorfose. A joaninha, o gafanhoto também, o sapo, certo? A aranha também, né? Tia, A aranha não. Ela já nasce parecida com seus pais. A metamorfose é quando ele se transforma. E quando ele nasce, Benício, de novo, quando ele nasce já parecido com os pais, com as mesmas características dos pais, não é metamorfose. Por exemplo, o cachorro não é metamorfose. Por quê? Porque quando ele nasce, mesmo pequenininho, mas ele já tem as mesmas características dos pais. Já é parecido com os pais, certo? Já é semelhante com o animal adulto. Certo, turma? Sim. E nós também sabemos que temos as estratégias de sobrevivência dos animais, onde nós estudamos algumas delas. Nós conhecemos a camuflagem, o mimetismo, a vida em grupo e a produção de veneno e de outras substâncias. Lá nas páginas 18 e 19, certo? Em casa vocês podem reforçar o estudo fazendo a leitura novamente dessas páginas. Então aí a camuflagem. Vamos relembrar o que é a camuflagem? A camuflagem são animais que se camuflam nas coisas para se proteger. Isso, a camuflagem, os animais, eles vão se esconder no meio ambiente de que maneira? Como o bicho foi. Isso, se parecendo com o meio ambiente. Então ele vai se parecer com o meio ambiente, com a cor do meio ambiente, e dessa maneira ele ficará camuflado. Vai ser mais difícil alguém olhar e visualizar ele ali. Igual o bicho-pau. E nós também, eu até citei o exemplo, lembra? Daquele exemplo que eu contei a história para vocês, de tia Márcia com o camaleão, foi engraçado, né? Pois é. Mas o que acontece? O camaleão é um exemplo. Tem períodos, normalmente é no período que as árvores estão todas bem verdes, certo? Ele tá de qual cor? Verde. Ele vai se camuflar. Você vai olhar e talvez o camaleão vai estar ali, mas você não vai perceber, porque ele está camuflado. Mas tem um período que ele vai estar assim amarelado, da cor do ambiente, que normalmente é no período da seca. Então, por que ele usa dessa estratégia? Para poder confundir o seu predador, certo, turma? Então, ele vai confundir o predador não vai identificar logo de cara que o animal está ali. Ele vai olhar
E talvez ele vai entender que ali é o ambiente. Então ele não vai entender direito as coisas. Dessa maneira, esse animal que está se camuflando, ele vai proteger sua própria vida. Pode ir, Cecília. Isso. Não. E a camuflagem é esse procedimento onde o animal vai se parecer com o ambiente. Já o mimetismo, não. No mimetismo, o animal, ele vai agora se parecer com o quê? Isso, ele vai se parecer com outro animal que é mais forte do que ele, mais venenoso do que ele. Só que quando o seu predador vê, vai achar que é ele, que é o outro animal, certo? Sim. E aí ele também vai ficar confundido, não vai entender direito. Mas dessa forma, o animal que usou a estratégia do mimetismo, sim, ele vai estar preservando a sua própria vida. Vimos também a vida em grupo. Como assim? Muitos animais vivem em grupo, vivem em bando. A vida em grupo são animais que andam em grupo para se proteger. Isso, muito bem. Igual esses peixes, eles estão andando em grupo para se proteger. Isso mesmo. Eles também se reúnem para pegar alguma presa também. Isso mesmo. Porque esse animal, ele, estando em grupo, vai ser mais fácil ir à procura do alimento. E estando em grupo, também vai ser mais fácil para ele proteger o grupo todo. Então, eles se protegem. Porque eles podem, inclusive, confundir também o predador. E aí eu tenho o exemplo do cardume de peixes, que é esse enorme grupo de peixes. Talvez um peixe maior vai olhar e vai achar que ali é um peixe grandão também. Ele não vai entender que ali tem vários peixes juntos. Então, essa é outra estratégia de sobrevivência. Porque os animais, eles vão também estar se protegendo, certo? Vai lá, Pedro, também. Pode ir. E aí nós vimos, por último, uma outra estratégia que é a produção de veneno e de outras substâncias. Animais que produzem veneno ou animais que produzem outra substância que não é veneno, mas essa substância, ela é preparada por esse animal para também se proteger. Tu sabia que o escorpião muda de pele para ficar um pouco mais maior que o escorpião? Fica. Igual a serpente. A serpente também muda também. Tem um período da vida dela que ela também muda a pele. Como a seca. Pois é. Então, gente, por exemplo, no caso do escorpião, ele produz um veneno e esse veneno pode ser mortal, inclusive para o ser humano. Quem tem alergia pode ter problemas sérios que podem levar até a óbito também. Então, no caso do escorpião, se ele vê o predador e o predador lhe mostrar algum tipo de ameaça, ele vai fazer o que, gente? Injetar o veneno, picar, né? Ele vai injetar o veneno naquele ser. Da mesma forma, tem gente lá, Ezequiel, se você puder ajudar, esperando, viu? E aí eu tenho outros animais que têm outras substâncias, como eu dei o exemplo do gambá, que ele solta aquele odor, aquele mau cheiro terrível, que não é um veneno, mas que também vai fazer o quê? Vai espantar o predador para longe. E dessa forma o animal vai estar se protegendo. Então todos esses assuntos foram estudados por nós no primeiro capítulo do livro de ciências, envolvendo a vida dos animais, envolvendo esses seres vivos. Então, como eu disse, para casa, vai a atividade na folha de hoje, onde eu tenho algumas imagens, onde você vai fazer a leitura, a interpretação, relacionar, fazer tudo direitinho conforme o que se pede, estudando e revendo acerca do conteúdo que nós estudamos no capítulo 1, certo? Então, nesse momento, tia Márcia vai abrir para as dúvidas,
para os questionamentos de vocês aqui na sala, né, Gustavo? E também das coleguinhas que estão em casa, tá bom? Então eu vou encerrar o vídeo aqui. Quem tem dúvida vai registrar no grupo e Tia Márcia vai ficar também com os alunos aqui na sala, tá bom? Aguardo as dúvidas de vocês.